Olá, aqui é o Alex, tudo bem? Bom, você já se achou o dono da verdade? E diga a verdade, você já se sentiu nem que um pouquinho só dono da verdade? E você já perdeu, né, o seu controle emocional para provar que estava correto, que estava certo? Mostrar o seu ponto de vista. E o pior de tudo, aconteceu algo com você que logo após você percebeu que você estava errado, ou mesmo que a outra pessoa também estava certa no posicionamento dela? Bom, é sobre isso que eu quero falar com você. E eu quero contar uma história muito interessante, muito bacana, que faz a gente refletir sobre esse posicionamento, sobre esse viés, essa forma, né, de encarar a vida achando que nós somos o dono da razão. E muitas pessoas têm esse viés, muitas pessoas acreditam que elas são muito mais inteligentes do que as outras. Pode ser que elas tenham estudado um assunto e tenham mais conhecimento, mas isso não é motivo e sempre existe uma pessoa mais inteligente do que a gente. Aliás, eu me lembrei de uma história aqui que eu vou compartilhar também com você. Essa história é o seguinte: um rapaz formado, né, um doutor, ele estava fazendo uma visita numa terra um pouco distante, uma terra onde tinham mais pessoas simples, tribos de índios, bem no meio do mato, vilarejo. Então, ele contratou uma pessoa para atravessar um rio com ele, uma pessoa que tinha lá uma canoa, e aí ele entrou no barco e começou a conversar com essa pessoa. E começou a dizer para a pessoa que ele era formado, que ele era doutor, que ele era muito inteligente e tudo mais. E perguntou para o homem o que ele tinha estudado, o que ele conhecia. O homem, muito humilde, falou que nunca tinha estudado, não teve oportunidade de estar numa escola e tudo mais. Então, o homem falou assim: nossa, você perdeu a sua vida, você não conseguiu fazer nada disso, do que eu fiz e tal. Acontece que deu um problema lá, o barco, a canoa estava furada, acabou começando a entrar água e a canoa começou a afundar. E aí o homem, né, que estava conduzindo a canoa, começou a nadar. E o todo sabido lá, estudado, né, que tinha falado que a vida dele foi melhor do que a do condutor lá da canoa, não sabia nadar e começou a se afogar. E aí pedindo socorro, pedindo socorro. Então o homem disse para ele: nossa, aí ó, você estudou tanto e não aprendeu a nadar e agora você então perdeu a sua vida. No final de contas, né, quem está perdendo a sua vida? Então, se julgar mais inteligente, dono da razão, nem sempre é uma boa solução. Mas a história que eu quero te trazer, que me trouxe muita reflexão, é uma história que se chama Os Sete Sábios. 7 sábios estavam discutindo, cada um querendo colocar o seu ponto de vista, cada um querendo expor a sua ideia, já que eles eram sábios, né? Cada um tinha um ponto de vista lá e era dono da verdade. E um sábio rei, olhando aquilo ali, passando e vendo que aqueles sábios estavam discutindo e tal, pensou, raciocinou consigo e foi até o seu castelo. Chegando lá, ele mandou chamar 7 cegos, mandou trazer um elefante e convidou os 7 sábios para assistirem uma dinâmica que ele ia fazer. Então, ele trouxe cada um dos cegos e pediu para o cego tocar no elefante, mas não disse que era um elefante. Então o primeiro cego foi lá, tocou no rabo do elefante e falou assim: o que é isso que está aqui que você está tocando? O homem falou assim: isso parece um monte de corda trançado. Ah, muito bem. Então levou o cego, trouxe mais um. E aí esse outro cego tocou na tromba do elefante. O que é isso? Nossa, pelo tato aqui parece ser uma cobra. E depois ele trouxe o próximo para tocar no elefante também. E ele foi lá e tocou em outra parte. Cada um dos 7 cegos que entraram, tocaram numa parte do elefante e não no todo. E cada um teve uma percepção. E todos estavam corretos. Após a experiência, o rei virou para os 7 sábios e disse: vocês perceberam que os cegos todos estavam dizendo a verdade? E eles disseram: sim, percebemos. E vejam só, cada um estava correto, estava certo, só que cada um tem uma percepção de cada parte de um todo.
Pense bem se vocês não estão tendo essa mesma percepção. Então, aqueles 7 sábios refletiram sobre aquele grande ensinamento. E é isso que é para a nossa vida. Muitas vezes nós estudamos, nos dedicamos a algo e até entendemos um pouco mais, mas às vezes a sabedoria não surge disso. A sabedoria surge de uma vivência, de uma experiência. Então, quando nós estamos humildemente abertos a ouvirem, a compartilhar a nossa ideia, a olhar o nosso ponto de vista, mas entender a da outra pessoa, nós só temos a crescer, evoluir, contribuir. Espero que você tenha gostado dessa história, aproveitado aí esses insights para trazer mais conhecimento, mais habilidade emocional na sua vida e, quem sabe, se você é um daqueles que é dono da razão, passe a repensar e passe a aproveitar e aprender mais. Eu garanto para você, se você tem esse tipo de viés, quando você muda, se torna uma pessoa mais flexível, aberta, humilde, querendo compartilhar as coisas e receber as coisas, tendo humildade para receber e aprender mais com pessoas que talvez você acredite que sejam mais humildes que você em determinado assunto, eu tenho certeza que você vai expandir a sua consciência, vai expandir a sua percepção e criar uma versão muito melhor de você, da sua vida, da sua jornada. Forte abraço, tudo de bom. Se inscreva aqui no canal, dê o like também se você gostou, compartilhe o vídeo e deixe seus comentários. Eu te desejo sucesso, desperte então o seu gigante interior. Até amanhã no próximo vídeo.